pensou você ser convidado para almoçar numa mansão e quando você chega lá você dá de cara com uma cena de crime? É exatamente o que vai acontecer em Mansão Hollow. Olá pessoal, você está no Hannah e seus livros, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. E se você acompanhou os vídeos anteriores aqui desse canal, você viu que Mansão Hollow estava entre os escolhidos para minha TBR de inverno, que eu pretendo ler durante os meses de julho e agosto. E esse foi um livro que eu levei durante a minha viagem, porque eu passei uns dias meio longe das coisas, eu resolvi fazer um detox de redes sociais, de telas, eu estava bem cansada. Então eu fiz uma viagem daqui para São Paulo e aí eu aproveitei para levar alguns livros na mala. Entre eles estava Mansão Hollow, que foi um livro que eu li em 2 dias. Sim, 2 dias, e eu tenho umas sinceras considerações a fazer sobre isso. Como se fala em mistério clássico, Agatha Christie sempre está no topo da minha lista porque é uma das primeiras autoras que eu conheci nesse estilo e que eu gosto bastante. Sempre tive experiências positivas, outras nem tanto, mas em boa parte é sempre positiva. E Mansão Hollow está entre aqueles que a experiência é mais ou menos. Gostei, mas poderia ter sido melhor. E vamos falar a respeito do livro e do porquê que eu não gostei tanto assim dele. Bom, para começo de conversa, Mansão Hollow é mais um dos casos a serem resolvidos por Hercule Poirot, que eu nunca sei falar o nome dele direito, mas vocês sabem que são porque é o detetive mais famoso da Agatha Christie. E ele foi convidado para almoçar na Mansão Hollow, que é a casa de uma milionária muito famosa também na época, e ela está organizando um almoço no final de semana e convidou diversos amigos, entre membros da família, outros que são amigos mais chegados, e ela convidou ele porque ele era uma pessoa muito famosa. Só que quando o Poirot chega lá na casa, ele dá de cara com uma cena de crime. Só que é uma cena que não tem muita cara, na verdade, de cena de crime, de tão artificial que ela parece. No começo, o Poirot acha que é brincadeira da moça, porque a moça é um tanto excêntrica demais. E ela tem umas ideias muito fora da casinha. Então ela poderia muito bem ter encenado alguma coisa desse tipo para poder impressionar ele, já que ela estava convidando um dos detetives mais famosos exatamente em desvendar crimes de assassinato. Então, nada mais justo do que fazer uma encenação dessa para poder impressionar ele. Então, por causa disso, no começo ele não gosta. Só que depois ele percebe que no meio de tanta coisa meio artificial, as coisas não são tão artificiais assim e, de fato, uma pessoa desviveu. Então, quem teria sido o responsável por desviver essa pessoa e qual seria o motivo que levou essa pessoa a perder a vida ali do jeito que ela perdeu? E no começo, logo assim que a polícia chega, porque afinal de contas, Poirot, quando ele chega, ele testemunha essa pessoa, a vítima, ainda agonizando. Então, ele meio que seria a última pessoa a ter visto literalmente essa pessoa viva antes dela dar o seu último suspiro. Então, se torna também um dos suspeitos, apesar dele ficar muito curioso para saber como que uma cena daquela tão bizarra se tornou real. Ele não pode fazer muita coisa e tem que deixar algumas coisas a cargo do detetive que tá lá responsável por poder investigar o caso, levar à frente e saber quem é o real culpado ou não. A princípio, parece que tudo está na mão da esposa, porque essa esposa do homem que morreu, ela estaria segurando a arma do crime. Só que Poirot, já logo no começo, já percebe que a arma não seria a mesma utilizada para desviver o rapaz. Então, por isso, parecia que era uma brincadeira de muito mau gosto. Só que, ao longo da investigação, todo mundo ali se torna suspeito. Até o próprio Poirot começa a ficar desconfiado porque as pessoas parecem tão cheias de segredos quanto estão ali naquela casa. E uma cena tão incrível daquela, como é que pode ninguém ter visto nada, ninguém saber de nada? Quem teria sido capaz de orquestrar aquilo dali? Será que tá todo mundo mentindo? Será que tem alguém falando no fundo de verdade ali? Será que alguém vai descobrir o que realmente aconteceu? É o que a gente fica curioso, e o próprio Poirot também fica ao longo dessas páginas, e a gente vai querendo saber cada vez mais o que foi que a rainha
né, dos mistérios, aprontou pra gente dessa vez. E antes que vocês me perguntem, boa parte das coisas que eu comentei aqui está na sinopse, então nada disso é spoiler, tá? Não se preocupem. Mas uma coisa aqui que eu posso comentar é que esse livro, ele começou muito bem. Exatamente essa premissa é uma que me deixou das mais curiosas e também das mais decepcionadas ao longo do caminho, e por causa disso a experiência acabou sendo mais ou menos. Acho que eu já posso começar até comentando a minha decepção em relação ao próprio mistério em si, porque esse foi o primeiro livro que eu li da autora que ela demorou muito para poder desenvolver a cena do crime. Normalmente, quando eu começo a ler um dos livros da Agatha, a marca dela é exatamente que o ato, né, a vítima já tenha sido, né, já tenha sofrido alguma coisa, o ataque e tal, logo no começo, em poucas palavras. Então você já fica imerso naquilo dali, uau! Nossa, e agora? Quem que vai ser o detetive? Será que ele vai descobrir logo? Será que não vai? Será que eu vou ser feita de trouxa? Será que eu também vou acertar minhas teorias? Então a gente já fica com aquilo. E aqui, dessa vez, eu vi uma narrativa lenta até demais, que é uma coisa que muito me chamou a atenção e eu nunca tinha lido um livro da Agatha que fosse desse jeito. Então já me chamou a atenção do jeito negativo, porque a autora, ela ficou muito tempo floreando as cenas do antes da vítima ser uma vítima. Então a gente conhece bastante da personalidade dela, como que ele lidava com a esposa, com os filhos em casa, se ele era um bom profissional, se ele era um bom homem, se ele era uma boa pessoa enquanto sociedade, enfim, enquanto profissional. E a gente vai acompanhando isso primeiro para ter um grande apanhado e depois a gente tem a cena do crime. Mas isso demorou tanto, foi de uma forma tão elaborada demais que decepcionou um bocado. E quando veio acontecer o bendito do crime, eu fiquei verdade, era pra ser um mistério. É verdade, porque até então eu tava achando que eu tava vendo mais um romance mais dramático, sabe? Então meio que perdeu o sentido da premissa e já decepcionou logo de cara. Mas conforme as páginas passam, a gente percebe que Agatha é sempre Agatha e ela não dá ponto sem nó. Então, obviamente, que mesmo ela tendo demorado bastante pra trazer o cenário pra gente, ela também traz um mistério digno de nota. Então a gente vai conhecendo os personagens, principalmente os personagens secundários, os anfitriões lá do almoço, e a gente vai começando a entender um pouco da personalidade de cada um e entendendo o que eles estão fazendo ali, qual a relação que eles tinham com a vítima e quem poderia querer essa pessoa desvivida, além da esposa, já que ela é a primeira suspeita, né, a principal, mas vários outros ali teriam motivo para dar cabo da vida dele. Será que teria? Será que não teria? Será que é só a esposa? Será que tem mais alguém? E conforme a gente vai conhecendo cada um deles, a gente vai tecendo as nossas próprias teorias junto com o Poirot. Porque mesmo que ele esteja na lista dos suspeitos, né, seja uma das testemunhas do que aconteceu, então ele não está tanto assim à frente do caso, mas ainda assim ele não deixa de pensar, botar sua massa cinzenta para funcionar e também tentar ajudar o detetive a entender o que de fato aconteceu ali. Então, depois dessa parte mais lenta, a história começa a ficar agitada de novo e a gente vai começando, né, a tecer as nossas próprias teorias e também se preparando para as surpresas que a Agatha sempre prepara pra gente. O que eu achei também muito bom, só que em alguns pontos eu achei que ela tirou uns coelhos da cartola que, sinceramente, nem eu entendi como foi que aquilo aconteceu e eu fui pega de surpresa. E já tenho uma certa experiência com os livros da autora, então eu já estou acostumada, né, que às vezes o óbvio não é tão óbvio assim, e então eu já estava preparada para qualquer resposta que ela desse. Só que, mesmo tendo acertado boa parte das teorias, o que não é tanto um problema assim, mas eu não gostei muito foi do motivo dos personagens para terem tomado algumas atitudes. Então, isso não me agradou muito como eu gostaria, e por causa disso fez com que a experiência não fosse totalmente positiva quanto eu esperava, principalmente depois de ter lido essa premissa que prometia bastante coisa. É uma história que tem bastante reviravolta? Tem bastante reviravolta. É uma história que tem muito mistério? Tem sim. É uma história que tem personagens duvidosos?
bastante, mas ainda assim não me agradou muito o fechamento que a autora trouxe, sabe? Então é uma história positiva porque eu sinceramente não consigo dar uma nota baixa para a autora. Eu passo pano para ela mesmo, eu gosto muito, mas eu tenho que admitir que não foi dos meus favoritos. Eu tenho outros que eu gostei muito mais e esse aqui ficou um pouco abaixo na lista. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com essas coisas que não me agradaram muito no meio do caminho, ainda é um livro que eu recomendo que você leia para que você tenha a sua opinião sobre. E se você chegou até aqui, não esquece de curtir esse vídeo, comentar e também ativar as notificações para quando tiver outros conteúdos como esse. E também deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito desse livro, se você já leu ele, se você gostou, se você não gostou, se você tem vontade de ler, você fala aqui nos comentários e vamos começar e vamos trocar figurinhas. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!